Bom, galera, vamos falar do Gunther e seu reinado pelo título intercontinental, que é um reinado aí que vem fazendo história, né? Já é o maior reinado aí de todos os tempos da história desse cinturão, não apenas da era moderna. Isso já há um bom tempo, né? Ele já ultrapassou o recorde desde o ano passado e mesmo assim permaneceu campeão. Mas a gente precisa comentar a respeito de algumas coisas aí que eu tava até conversando com uns amigos meus, que é assim, o reinado do Gunther, ele é marcante por ser longo e por ter grandes lutas. Em várias defesas ali, o Gunther fez bons combates. Porém, convenhamos que o Gunther, ele não é tão empolgante no seu reinado longo como outros reinados longos já tivemos. Por quê? Na minha visão, eu acho que os desafiantes que o Gunther teve nesse seu reinado, a maioria deles eram nomes que, sinceramente, ninguém acreditava que teria chances de tirar o título do Gunther. Então, ele pegou muito lutador que até conseguiu fazer uma boa luta contra ele. Até talvez naquele momento estava numa boa fase, o público comprou ali então a caminhada, mas que convenhamos eram nomes ali irrelevantes, né? O Gunther, ele não enfrentou pelo título o Kevin Owens numa rivalidade direta, o Sami Zayn numa rivalidade direta, o Seth Rollins, o Cody Rhodes, o Bob Lashley. Então assim, nomes de caras mais fortes ali, então, que poderiam dar uma ajudada. Ele não pegou um Solo Sikoa, por exemplo, quando o Solo Sikoa estava invicto. Ele não pegou ainda um AJ Styles, por exemplo. Ele não pegou o Randy Orton, que estava lesionado, mas é uma opção, só para citar aqui. Ele não enfrentou John Cena nas aparições que o John Cena teve. Então, ele enfrenta lá várias vezes o Ricochet, ele enfrenta Shade Gable, ele enfrenta ali Jey Uso agora. Então, assim, quem que ele enfrentou assim que, nossa, meu Deus, esse cara tinha chance de ganhar do Gunther? Deu pra acreditar no Sheamus, porque a gente ainda não sabia qual seria o tamanho do reinado do Gunther quando ele foi enfrentar o Sheamus. O reinado dele tinha uns 3 meses ainda naquela época. Era lá, então, no Clash at the Castle, então poderiam ter feito uma homenagem ao Sheamus. Então ali deu pra acreditar. Nas outras vezes, nem tanto. Nas outras vezes ficou meio que em aberto, né? Quando ele pegou o Sheamus de novo ali e depois até um combate triplo junto com o Drew, ficou meio que assim, pô, eu acho que o Gunther ainda retém. Contra o Drew e contra o Braun Strowman, você pode até argumentar que não, é dois nomes que, pô, tinham condições de tirar o título do Gunther. Só que a forma como eles foram bucados pra pegar o Gunther foi muito porco. O Braun Strowman foi bucado de maneira tão porca pra enfrentar o Gunther que realmente, quando a gente foi assistir a luta, não parecia ser clima realmente pro Braun Strowman ganhar do Gunther. Da mesma forma quando o Drew foi pegar o Gunther. A gente sempre comentou que o Drew seria uma opção interessante, talvez para acabar com esse reinado dele, e a forma como construíram a Field, realmente ninguém acreditou. Você comprou muito mais a ideia do Gable ganhar do Gunther do que o Drew, né? De tão mal feito que ficou a caminhada do Drew para tentar tirar o título do Gunther. Então isso atrapalha um pouco, sabe? Faz um reinado longo, faz boas defesas ali, uns combates bons, né? Nenhum muito espetacular já há um bom tempo, né? Convenhamos que ele fez lá aquela excelente luta na WrestleMania com o Drew e Sheamus, teve ótimas lutas com o Sheamus e depois bons combates, ponto, né? Também não tá num nível sensacional. Você teve ali aqueles combates com o Shade Gable que foram os mais chamativos ali depois da WrestleMania e para por aí. Então, a gente aí tem que falar disso, por quê? Porque é um reinado que precisa acelerar. Eu não sei se esse reinado vai durar mais tempo ainda, mas se for, precisa subir o nível logo. Não dá pra ficar enrolando com um monte de cara ali. Ai não, porque tem que proteger eles, eles não podem perder agora. E aí você não empolga ninguém, sabe? Já bastou o Seth Rollins no World Heavyweight também ficar concentrado ali em desafiantes irrelevantes por um bom tempo, né? Ficou ali, pô, um monte de defesa contra o Finn Balor. Aí depois ali ficou preso ao Nakamura e aí depois preso agora ao Drew. Pô, você tem 3 rivais num reinado de um ano. 3 rivais só, sabe? E sendo que desses 3, só o Drew, assim, dá pra você apontar e falar, não, esse aí realmente é um rivalzaço. O Balor não vinha numa fase pra ser um rival, assim, de uma rivalidade longa. E o Nakamura, convenhamos, também não. Então, o Intercontinental passando por isso também, eu sinto que precisa dar uma acelerada. Eu sinto que o Gunther aí
ele, se for ficar mais tempo como campeão, tem que começar a botar os caras importantes para disputar esse título. Não basta só boas apresentações ou botar o carinha que tá popular no momento, não. Começa a colocar os caras ali cabeça de chave, começa a colocar os caras ali com bagagem, até para ajudar. Talvez esse cara poderia até ser o Brock Lesnar, né, se não tivesse tido lá os problemas. Talvez a gente fosse ter Brock Lesnar contra Gunther e seria uma dessas opções, né? Mas assim, bota Orton. Se o John Cena for participar da WWE de novo, em vez de botar ele pra enfrentar aí um Grayson Waller, Solo Sikoa, bota ele pra enfrentar o Gunther. Bota ele pra disputar esse título, né? Pra ajudar o Gunther aí nessa currículo dele, né? Vamos dar uma acelerada aí nas coisas, ficar perdendo tempo aí com Shade Gable. Desculpa, Shade Gable fez boas apresentações, mas ficar nessa aí, que a grande feud é Shade Gable e Gunther, desculpa, o título ele se apequena, sabe? Se apequena demais. É bom pro Gable, sai boas apresentações, mas assim, é irrelevante, é pobre assim. Parece menos até do que os campeões da NXT, que muitas vezes não era todo mundo que assistia, faziam excelentes defesas, mas assim, com um roster mais desconhecido. Então assim, no roster principal não dá pra você trabalhar desse jeito. Eu acho que o reinado do Gunther precisa dar uma acelerada.